יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor a cada um, a cada vida aí, a cada família. Estamos aqui outra vez dando seguimento, à segunda parte da introdução ao livro de Gênesis. Hoje, se Deus permitir, vamos fechar para darmos início realmente ao estudo. Mas, continuando, abordando aqueles assuntos importantes, porque é necessário e é importante que nós tenhamos esse conhecimento, tenhamos essa base, porque nós vamos começar a ir aprofundando, entrando em águas mais profundas. E se nós não tivermos esse background, essa ideia, esse conhecimento, nós vamos ter dificuldade ali na frente. E nós estamos querendo ser o mais objetivo, porque é um assunto profundo, é um assunto realmente que vai nos trazer um conhecimento muito grande. Porque, como eu já disse, depois que nós entendemos e alcançarmos as revelações de Gênesis, nós vamos poder entender todo o Evangelho do Senhor. Então, por isso que nós estamos indo devagar. Inclusive, eu gostaria que vocês pudessem me dar um feedback, me dar um retorno, para saber se estão compreendendo, se está indo bem, porque nem todo mundo, eu imagino que nós estamos alcançando pessoas de vários níveis, uns com mais conhecimento da Bíblia, outros com menos conhecimento, mas nós vamos entender uma coisa, que todo mundo pode entender, todo mundo pode alcançar. Não há dificuldade maior para que a gente jamais dizer, eu não consigo, é muito complicado, eu já ouço muito isso. A Bíblia é muito complicada, a Bíblia é muito fechada, hermética. Mas não, a Bíblia é disponível, basta que nós busquemos, que nós desejamos. Então vamos dar seguimento. Nós não queremos perder tempo aqui, a gente procura ser o mais objetivo possível. Então nós estávamos falando a respeito, no último vídeo, a respeito do Bereshit. Eu quero voltar um pouquinho só rapidamente, porque tem muita coisa para falar sobre ele ainda. Nós dissemos que a palavra Bereshit, que significa no princípio, em princípio, mas tem outras traduções, outros exemplos para por, e aí nós vamos depois ver que, até mencionei, um vídeo na internet aí, autoria do pastor Rodrigo Silva, onde até numa escola dominical ele apresenta várias crianças, cada uma delas tendo um significado para a palavra Bereshit. Mas o importante que nós temos que gravar é de que essa palavra Bereshit, ela é muito mais do que uma palavra. Ela significa muito mais. O seu poder de esclarecimento é muito mais do que uma simples palavra, do que no princípio. Por exemplo, se nós pegarmos Colossenses, capítulo 1, de 15 a 20, versículo de 15 a 20, nós vamos ver que ali está se referindo a não uma palavra, mas a uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Porque Ele é o cabeça, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Então, essa condição nós só temos conhecimento e só alcançamos quando nós entendemos o significado de Bereshit. Então, isso é muito importante. Vocês vão poder ler depois, inclusive,
o próprio vídeo aí que eu já mencionei, ele mostra e nos ensina isso. Que na realidade, Paulo ali, e mesmo João, quando ele descreve, né, e no princípio era o verbo, quer dizer, o logos, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, sem ele nada que foi feito seria possível. Também João não está se referindo a uma pessoa, como Paulo também lá em Colossenses se refere a uma pessoa. Então Bereshit, ou Bereshit, a pronúncia correta, junto, ele na realidade, não se refere a uma palavra, e sim a um personagem, o Senhor Jesus. Maravilhoso, não é isso? E vamos continuar ainda vendo mais coisas. Mas, ainda continuando nós dissemos que dentro do contexto, no hebraico, né, Bereshit, bará, o verbo bará. O verbo bará, já dissemos que o verbo é aplicado apenas para a ação do Senhor, para a ação de Deus. Por quê? Porque significa criar do nada, criar sem nenhuma matéria antes. E o homem não tem capacidade disso. Então o homem não é aplicado o verbo bará. Bará só é aplicado ao Senhor, porque significa criar do nada. E a gente tem uma outra condição especial aqui que eu gostaria de comentar com relação ao verbo bará, quer dizer, trazer à existência o que não existia antes. Criar a matéria do nada. E isso aí, nós temos que entender algo, que por trás do bará há algo mais importante ainda, que no hebraico é chamado de davar. No grego, João chamou de logos. Então, essa é o que? É o poder, é o empoderamento de bará. É o poder da palavra do Senhor, como nos diz o Salmo 33, 6. Então, ele nos diz que tudo foi criado pela palavra do Senhor. Todo o universo foi criado. Então, leia lá o Salmo 33, 6. Então nós vemos que esse empoderamento do verbo bará, ele tem uma condição maravilhosa e especial. Ele envolve o davar, a palavra, a voz poderosa do Senhor, o poder através da sua palavra, que no grego João usou o termo, a palavra logos, que tem o mesmo significado de davar no hebraico. E nós temos algo aqui muito importante que nós gostaríamos de comentar a respeito. Quando Moisés foi comissionado, quando o Senhor ouviu o clamor, que a palavra nos diz que o Senhor ouviu, o Senhor desceu para ver o sofrimento do seu povo, e comissiona Moisés para ir ao Egito, para libertar o seu povo. Moisés, em determinado momento, ele pergunta ao Senhor: mas Senhor, quando eu chegar lá e eles me perguntar quem foi que te mandou, o que eu falo? O Senhor disse para ele, diz que o grande eu sou, ou eu sou o que sou. Então, isso aí, no texto original, a palavra está ali representando eu sou o que sou, o grande eu sou, são 4 consoantes. Iod, Re, Vav, Re, que se caracteriza pelo tetragrama sagrado. O nome do Senhor, o nome real, verdadeiro do Senhor, poderoso do Senhor, é representado por 4 consoantes. Lembramos que no hebraico antigo não tem vogal, então só tem consoante. E aí então, esse termo que nós chamamos de tetragrama sagrado, Iod, Re, Vav, Re, corresponde ao chamado o grande eu sou. Então, isso aí foi a resposta do Senhor para Moisés.
que o judeu, que o hebreu não pronuncia, por respeito, desde a antiguidade. E essa terminologia e essa pronúncia se perdeu no tempo, porque eles, quando se refere ao tetragrama sagrado, eles chamam de Hashem. Hashem, o nome, o eterno, mas eles não pronunciam. E por isso perdeu-se no tempo, perdeu-se o conhecimento da pronúncia real do tetragrama sagrado. Mas vamos ainda continuar. Na realidade também o termo correto no hebraico do tetragrama sagrado, o grande eu sou, seria na realidade no futuro, porque lá está no futuro, o texto está no futuro. Eu serei o que serei, eu serei o que vocês precisarem, eu serei o que vocês necessitarem. Então esse seria um pouquinho ampliado o entendimento da palavra do tetragrama sagrado. Iod-Ré, Vav-Ré. Que depois, quando criou-se os sinais maçoréticos, aí criaram-se as vogais para facilitar a pronúncia do texto no hebraico, que era só consoante. Então aí foi traduzido, foi levado para algumas versões Iavé ou Iaová, que alguns chamam Javé e Jeová, mas no hebraico não existe J. Então o Y tem a pronúncia Iavé e Iaová, e que nós conhecemos aqui no português como Javé e Jeová. Bem, voltando agora a esse contexto feito do nome de Deus, o nome sagrado, o tetragrama sagrado, os sábios de Israel e os antigos rabinos, eles citam uma expressão interessante no hebraico. É uma expressão que você já deve ter conhecimento, e vamos chegar lá, mas deixa eu continuar um pouquinho. Essa expressão no hebraico chama-se Avra-Kedavrá. Essa expressão Avra-Kedavrá, traduzindo, ela seria crio enquanto eu falo. Isso eles aplicam aqui à voz, ao poder da palavra do Senhor, ao empoderamento de Bará. O Senhor, Ele cria só pela sua pronúncia, pela sua fala. Aí nós entendemos quando Ele diz, haja luz e houve luz, haja isso e houve. Quer dizer, o Senhor, Ele tem o poder da criação pela sua palavra. O Avra-Kedavrá, Ele vai trazer do nada, criar do nada, dar condição ao empoderamento de Bará, de trazer aquilo que não existia, trazer à existência aquilo que não existia. Então nós podemos entender o Avra-Kedavrá, que é essa maneira, a expressão que os rabinos se referiam ao Senhor pronunciando e criando todas as coisas. Então, quando, por exemplo, o Senhor determina a criação, aquilo passa a existir. Não importa se não tinha elemento antes, não importa. E nós vamos ver isso aí no homem. No homem tem um ensinamento, aliás, vários ensinamentos para nós. Muita coisa que nós não conhecemos sobre a criação do homem. Mas a gente vai chegar lá, com certeza, daqui a pouco. Bom, então, essa palavra do hebraico, Avra-Kedavrá, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido. Com certeza. Só que no português ela tem outra pronúncia, mas o significado é o mesmo. E nós podemos tirar desse significado, desse exemplo do português, para entendermos no original o que isso significa. Então nós vemos que essa palavra no português é a nossa conhecida abracadabra. Estão lembrados? Isso é muito comum, usado em mágica, no circo, enfim, nos shows, etc.
em que um homem, um mago ou mágico, ele tenta simular a retirada de um coelho dentro de uma cartola. Primeiro ele mostra a cartola vazia e depois ele vai tirar daquela cartola vazia um coelho, dando a ideia de que ele está criando do nada o coelho. A ideia, o ato é falso, o ato ali ele é enganoso, é mistificador, mas a ideia é esta. Ele vai tirar dali de dentro da cartola um coelho ou qualquer outra coisa. Mas ali, o ato aqui é falso, mentiroso. Mas o ato que quando nós levamos para o Avrá que Davrá, o ato que o Senhor realiza verdadeiro, é poderoso. Ele cria do nada, ele traz à existência aquilo que não existia antes. Essa ideia se aplica perfeitamente para nós entendermos o significado do Avrá que Davrá. Bem, então agora nós podemos entender como foram criadas todas as coisas. Agora tem um detalhe que nós vamos chamar a atenção, já falei rapidamente, e é que nós vamos depois chegar no momento certo, nós vamos ver que isso não vai funcionar na criação do homem. Algo maravilhoso, algo espetacular vai acontecer na criação do homem, mas que nós vamos voltar ao assunto depois. Só quero alertá-lo para vocês ficarem aí imaginando o que poderia ter sido no caso. Então, entendemos como foram criadas todas as coisas no princípio, pelo poder da palavra do Senhor Deus. É por isso que a criação, não há discussão sobre quem criou, não há discussão. Eu tenho absoluta certeza que a criação do Senhor foi segundo o que a Bíblia nos descreve. Eu não tenho dúvida. E vou dizer por quê. Quando nós formos falar a respeito do homem, nós vamos falar a respeito dessa afirmativa aqui. Infelizmente, quando nós começamos a puxar o fio de uma meada, nós começamos a puxar e vai vir outras, vão vir outras, e a gente fica muitas vezes até sem saber qual o rumo tomar, qual a direção para a gente não ficar indo e volta, indo e voltando, indo e voltando. É um pouquinho difícil, porque tem muita coisa para nós falarmos a respeito. É muito rico a criação, o Gênesis, e olha que nós estamos praticamente no primeiro versículo, não saímos daqui, mas já temos tanta coisa vinculada, tanta coisa já imbricada, tanta coisa já relacionada, que a gente muitas vezes termina até escapando e indo numa direção que não queria inicialmente. Mas nós vamos procurar sermos o mais objetivo possível. Muito bem, então, voltando agora, nós vamos dar continuidade. Já falamos a respeito, do Bereshit, Bará, já falamos sobre Bará, Elohim, a palavra Elohim, essa palavra ela está no plural. O hebraico tem uma característica importantíssima, eles possuem ao chamado plural dual ou plural majestático, que apresenta a possibilidade de nomear dois ou mais objetos ou gente dentro de um contexto, de um nome só. Então, por exemplo, Elohim. Elohim seria o plural que para nós representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo dentro de uma única personalidade. Isso é Elohim. E, se for traduzido para ele, seria deuses, mas não significa deuses. Pela sua condição de plural majestático, ele significa um só Deus. E isso vem confirmar depois lá em Deuteronômio 6,4, quando o Senhor ensina ao povo de Israel, quando ele ensina o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erat.
Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Mas isso aí, nós vamos chegar lá. Só quero pontuar para vocês terem uma ideia de um exemplo para poder entender que Elohim é um plural, não é traduzido como plural, como deuses. Ele tem uma característica única, importante, só. Bom, então, a palavra do plural dual, nós vemos ainda, nesse mesmo texto aqui, ele vai se aplicar a outro, que é Hashamayim. Hashamayim significa céu ou céus. Também é um plural dual. Também é um plural majestático. Dependendo do contexto, pode ser céu ou pode ser céus. Paulo nos diz que ele foi até o terceiro céu. Então, aonde está a morada, o trono de Deus. Então, se ele foi ao terceiro céu, é porque existe um primeiro e um segundo. Então, é uma palavra plural, chamada plural dual ou plural majestático. Outra palavra também com essa característica de plural dual, a palavra Yerushalayim. Yerushalayim significa Jerusalém. E ela representaria, no caso, duas cidades. A Jerusalém terrestre, física, e a Jerusalém celestial, que vai descer na volta do Senhor Jesus. Então, nós agora entendemos o que significa a palavra ou o plural dual. Eu terminei esquecendo aqui um detalhezinho importante a respeito do bará, ou da criação do nada, trazer a existência. Essa criação a gente chama de criação ex nihilo, e que é criar do nada, criar quando não tem nada, nenhum substrato anterior. Só o Senhor pode fazer, repetindo mais uma vez. Voltando, né, nós estamos Et Hashamayim, já falamos a respeito de Hashamayim, junto com Yerushalayim, né, junto com Elohim, um plural dual, que são os exemplos típicos aí no caso. Agora vamos passar para encerrar ao primeiro versículo da Bíblia. Nós estamos no primeiro versículo da Bíblia. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ve'et haaretz quer dizer, e a terra, no singular. Como também está a Torá, como na nossa Bíblia, só existe uma terra. Até aqui nós não encontramos nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma discordância entre relação à nossa Bíblia e a Torá, a Bíblia hebraica. O que nós podemos discutir que nós talvez vamos abordar isso posteriormente, era o tempo em que aí vai haver a discordância, começa a discordância com o tempo, mas que nós vamos ver a seguir. Então nós vamos ver Ve'et Haaretz, e a terra, no singular. Voltando a repetir. Eu gosto muito algumas vezes eu gosto de repetir algumas coisas, porque a gente vai aprendendo mais fácil com a repetição. Pelos tempos que eu fui professor, né, da UF, na cátedra de neurocirurgia, eu gostava muito de fazer isso. Pela repetição a gente vai gravando mais facilmente. Então desculpa se por acaso algumas vezes eu repeti, mas ainda é resquício, ainda é o ranço, né, de professor universitário da UFES, ex-professor. Bem, então esse vai ser o grande problema que nós vamos dissecar, que nós vamos apresentar, que é essa discrepância, ou essa provável ou possível, né, conflito entre o texto de Isaías e o texto aqui de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Bem, estamos agora encerrando, né, esse vídeo, e nós já estamos nos preparando para entrarmos no próximo vídeo. E nós se prepare, porque vai ser um mergulho cada vez mais profundo. Se você puder ir revendo o conhecimento, relendo a Bíblia, porque esse aprofundamento, esse mergulho
nós vamos precisar do conhecimento da Bíblia para nós abordarmos assuntos, revelações maravilhosas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que o Senhor, então, abençoe você, sua família, entendeu? Que o Senhor derrame sobre ti a graça maravilhosa. Que normalmente o Senhor nos abençoa com graça, com poder, com misericórdia, sem limite. Um bom final de semana.